Mais um dia de formação, informação. Que gostoso ter vocês aqui comigo. Aqueles que estão vendo ao vivo, aqueles que virão depois. Que tudo possa realmente acontecer de modo a contribuir com cada um, com o que cada um está vivendo, escolhendo. Eu te mandando aqui os recadinhos para quem quiser e puder assistir ao vivo. Quem quiser assistir depois também será muito bem-vindo, com certeza. Então, estamos hoje no nosso perdi a data aqui, 15º dia do nosso Resolvi Ser Feliz. E hoje, quem diria, né? Eu vou estar falando de um tempo da minha vida, de uma coisa que eu aprendi em 15 anos, um pouco mais, do tempo que eu trabalhei dentro de um presídio. Nosso tema hoje tem a ver com isso. Proteção ou prisão, né? Será que nós estamos nos protegendo ou estamos criando prisões? Como que funciona a nossa mente nesse sentido? Então, em cima disso que eu quero trazer essa clareza para vocês. Toda vez que a gente passa por um trauma, um bloqueio, alguma coisa que a gente não tem recursos para lidar naquele momento, com aquela dor, com aquela frustração, com aquela raiva, o que a mente faz? Deixa eu ver se está certo aqui. Tá. O que a mente faz para trabalhar com aquilo? Para que aquilo não fique visitando o tempo todo a gente. Ela vai criar bloqueios. Então, é como se ela emparedasse. Imagina paredes sendo feitas em torno da situação para que aquela situação não fuja do controle. Né? Aquilo que Freud chamava de recalque. O que é o recalque? Quando você não tem recursos para lidar com aquilo, o corpo encapsula, né? Ele bloqueia aquilo para que aquilo não fique visitando o resto da sua vida, as outras áreas da sua vida. Isso é bom, isso é ruim. Por quê? Porque quando é emparedado esses problemas, vou dar um exemplo simples que vai ficar fácil o entendimento de vocês. Imagina uma criança que é abusada sexualmente e naquele momento, naquele curto tempo... Bom dia, Coço! Se o som sumir, você me avisa. Daquele curto tempo, a criança que foi abusada não tem ninguém para ajudá-la a superar aquela dor, para dar entendimento, para acolher, para tratar das feridas. O que a mente vai fazer? Vai encapsular aquilo. Vai criar uma cela de prisão. O problema disso é que vai aprisionar a criança e o abusador juntos. Tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer. Então eu vou deixar isso aqui, vou pôr tudo num pacote só. E quando eu tiver recurso, eu vou lá resolver. Bom dia, Gabriele. Bem-vinda. E aí, cada um desses problemas encapsulados vão virando celas. Na verdade, tem pessoas que são verdadeiros presídios, lotado de celas, de coisas que não deu conta de resolver e que, por uma medida de segurança, foram presas, foram reservadas. Bom dia, Elisa Amaral. Agora vocês pensem comigo. Quem nunca visitou um presídio, quem não teve oportunidade de estar no presídio, graças a Deus, não é o lugar realmente o melhor lugar a estar. Os presos, além de ser um lugar extremamente frio, sujo, pesado, os presos precisam se alimentar. E não é diferente com todos aqueles seus outros eus que foram aprisionados dentro de você. Então, por exemplo, aquela criança que foi abusada, ela está lá presa. Aquele adolescente que foi desvalidado ou faltou validação do pai e da mãe, está lá preso. E aí, todos eles devem ser alimentados. Como que eles são alimentados? Eles são alimentados pelo seu eu de agora. Sabe aquelas pessoas que têm atitudes, às vezes, parecem infantis? É aquela criança que está lá pedindo comida. Então, é o adulto que faz birra, é o adulto que faz manha,
é o adulto que tem um vidrinho, como nós falamos ontem, tudo machuca, tudo fere, tudo essas atitudes infantis são esses presos dentro de nós, pedindo, clamando para serem soltos, para serem vistos, para serem tratados. Não há felicidade plena enquanto estiver presos dentro de você. Então, nós até falamos dentro da terapia que o perdoar é muito mais um ato de inteligência do que de benevolência, do que de espiritualidade. Porque cada pessoa que ficou situações mal resolvidas são presas dentro de nós, inclusive nós mesmos, em outras fases, em outras épocas. Antigamente, na terapia, logo que se iniciou esses processos terapêuticos, se falavam de quebrar as couraças, porque tinha já o entendimento que, tipo assim, eu estou aqui, e aí aconteceu uma situação que me machucou, eu vou criar uma casca. Aí aconteceu outra situação que me machucou, eu vou criar outra casca. O que, que a terapia queria fazer? Falava que essas cascas se chamavam couraças. Então, que para chegar no meu eu, novamente, para minha essência, as couraças tinham que ser quebradas, até chegar na minha essência. Isso é verdadeiro. Porém, o que, que não se sabia? Que quando eu solto uma couraça, eu solto junto também o abusador. Eu solto junto também a pessoa que criou aquela couraça, ou a situação que criou aquela couraça. Isso, se não tiver um terapeuta, ou se eu não tiver recursos agora para lidar com isso, imagina um hospício. Imagina uma rebelião numa cadeia superlotada. É a visão do inferno. Por quê? Porque vocês imaginam que quando finalmente o preso consegue sair da cela, e às vezes ele faz isso de maneira até violenta, ele vai tacar fogo, ele vai pegar reféns. Tem pessoas que estão presas como reféns delas mesmas, de situações do passado. Por quê? Porque não olhou a tempo os presos que tinham dentro de si. Pessoal, eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas tá dando para entender isso? Porque isso é importante. Por que algumas pessoas adoecem, inclusive psiquicamente? Porque são as rebeliões que vieram à tona, que quebraram tudo que tinha de estrutura, porque não dava mais para segurar, porque tudo tem um prazo para ser segurado também. Né? Até no Brasil tem, ninguém pode ficar preso por mais do que 20 anos. Vai ser solto, trabalhando ou não trabalhando, mudando ou não mudando. Né? Então a pessoa vai ser solta. Agora, não seria muito melhor eu não correr o risco de deixar essa situação vir à tona e estourar com a minha vida? Tem pessoas que estão até felizes no momento, ou acreditam que são felizes, só que se tiver prisões e celas dentro dela, a qualquer momento isso pode tudo romper. Muitas pessoas vivem dessa aparência, dessa máscara. É como se pegasse um presídio e pintasse, fizesse uma fachada linda na frente. Quem olha por fora pensa que é uma linda casa, uma linda mansão. Fala, nossa, que mansão enorme, deve ter 40 quartos dentro dela. Olha, um castelo. E realmente tem pessoas que têm castelos. Santa Teresa d'Ávila falava dos castelos interiores, mas era outra conotação. E realmente, quanto maior o castelo, mais pessoas presas tem dentro de si, que precisam ser visitadas, que precisam ser libertas. Ainda, o problema maior, além disso tudo que eu estou falando para vocês, é o tempo de energia que você gasta para alimentar toda essa população carcerária interna de você. Então, pessoas que ficam sem energia porque estão tendo muitas coisas que vão puxando essa energia para serem tratadas, para sobreviverem, porque a mente ela não vai eliminar as pessoas. Nós temos a liberdade de aprender com os erros. Porém, se não aprendemos, arcamos com as consequências disso. Então, qual que é o convite que eu quero fazer para você hoje? Quais são os seus eus que são aprisionados? Quantos prisioneiros você tem? Lembrando
que prisioneiros são todos os seus eus que viveram situações complicadas, lá da infância, da adolescência, da juventude, e de repente até recente. Por exemplo, eu estou num relacionamento que não está me fazendo bem, houve uma traição, por exemplo, nesse relacionamento. Não tive recursos. Bom dia, Lê. Não tive recursos para lidar com essa traição. Então, o que eu faço? O que a mente faz para proteger? Aprisiona. Aprisiona, porque quando eu tiver recurso, eu vou lá dar uma olhada. E aí, cada uma dessas celas devem ser visitadas, porque senão não vai ter felicidade verdadeira. Não existe verdade verdadeira, alegria, felicidade verdadeira, enquanto houverem presos dentro de nós. E como seria a gente ter a coragem de olhar para dentro de nós e ver o que encontramos? Sabe, às vezes as celas foram construídas tão lá para trás que as pessoas já não recordam nem mais dos traumas. Ou o trauma foi tão forte lá atrás que foi criado cela sobre cela, como se fosse uma solitária. A solitária, quando existia isso, né? Hoje não existe. Existe, de certa maneira. Seria a cela de castigo, né? Ou cela de reeducação para o detento. Ela vai ficar no lugar mais seguro, mais profundo da cadeia. Por quê? Para que realmente não tenha o maior tipo de isolamento possível. Isso pode acontecer com os traumas mais profundos também. Tem pessoas que já nem recordam. E aí, quando vem numa hipnose, o que a hipnose faz? Ela vai lá visitar o seu presídio. E de repente se percebe: opa, olha, tem uma cela aqui. Eu nem lembrava disso. E isso vem à tona. Só que se somente vir à tona e não resolver, não adianta nada. Tá, Kleber, e como que eu me liberto disso tudo? Como que eu faço, então, para me livrar disso tudo? Primeiramente, eu visito essas áreas. Eu tomo coragem e visito. Se eu não quero visitar, se eu não tenho recursos para visitá-lo sozinho, chamo um profissional, vou no profissional para fazê-lo. Mas eu não vou deixar o presídio se rebelar. Segundo, eu agora com os recursos que eu tenho, é possível, então, eu abrir a cela e resolver o que está lá dentro dessa cela, olhar para minha pessoa quando estava como vítima e olhar para o algoz que criou aquela situação da cela. É possível. Então eu abro a cela. A primeira pessoa que eu vou tratar é a mim mesmo. Vou dar o suporte que não foi dado naquela época. Eu vou dar o reconhecimento. Vou dar a proteção que não foi dada naquela época. Isso tudo tem várias maneiras de serem feitas, mas eu quero só que você entenda isso. Eu tenho que dar para aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquilo que faltou para que ele resolvesse aquela situação. E às vezes até o sentimento de punição que ele tinha, que permitiu que aquilo fosse criado. Porque, como nós já falamos lá no início, no começo, no primeiro dia, no segundo dia, nós criamos a nossa realidade. Bom, mas voltando. Então eu olho então para essa vítima, depois eu vou olhar para o algoz, entender que ele deu o que ele tinha, ou ele fez o que ele sabia fazer. Se ele nunca recebeu amor, ele não tem como amar. Se ele foi abusado, tem uma tendência maior de ser abusador. E aí eu vou falar assim: você já cumpriu o seu papel, você trouxe já o ensinamento, né? Eu te agradeço e te libero. Isso vai acontecer cela a cela, até que simplesmente vire um lugar cheio de gaiolas vazias, onde não se precisa mais aprisionar ninguém. Espero que essa dica do dia faça você refletir, faça você olhar para dentro. Em que áreas, de repente, você tem mais gaiolas, de repente na área financeira, porque você desfalcou alguém, porque você fez coisas e isso hoje te aprisiona, de repente na área afetiva.
que faltou um amor de pai, de mãe, você foi tentar suprir isso com outras pessoas, criando gaiolas. Então, visite as suas áreas, observe quem são os seus presos, porque hoje é o dia de alforria. Fiquem com Deus, meus queridos, amanhã no mesmo horário, se Deus quiser, até às 10 horas. E quem está fazendo a atualização do curso de terapeutas até à noite, às 19 horas. Fique com Deus, até amanhã.